Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal BBS Card Brasil. Hoje vou mostrar para vocês as melhores cartas, na minha opinião, opinião do Sandro, de um personagem que muita gente curte, muita gente gosta, que é o Vegeta. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like aí, faz um comentário se quiser bater um papo com a gente e bora para a vinheta. Então, pessoal, hoje trouxe para vocês cartas do Vegeta, um personagem que quando apareceu aí, seja no anime, no mangá, ou até no jogo, a galera não aparecia que ia curtir muito esse cara arrogante aí, grosseiro, não. Mas, logo ele ganhou o coração da galera, todo mundo curte um cara marrentinho, um cara orgulhoso, e se tornou o Vegeta, o cara que todo mundo gosta. Alguns falam que nunca perdeu de verdade pro Goku, e enfim, né? Então, o que eu trouxe? Cartas que eu considero as melhores desse carinha aí, né? Para começar, eu não vou começar no ranking, que a gente falou que vai colocar as 10 melhores, de 10ª até a primeira, mas eu vou mostrar cartas que não são Vegetas oficialmente. Como assim? A gente sabe que no Dragon Ball a gente tem só líder, Battle Card, tem nome de personagem, né? As outras pode ter uma foto, pode ter algum nome da carta que lembre o personagem, mas oficialmente não são Vegetas. Então eu trouxe para vocês algumas cartas com honra ao mérito que são Vegetas para nós. A primeira é esse Unison. Foi o primeiro Unison que apareceu. Ele apareceu numa coleção de expansão que veio antes da BT10, que foi quem lançou os Unison Cards. Esse Vegeta, ele é excelente por vários motivos. Mesmo a gente pensando aí, é amarelo, o amarelo talvez não está jogando tanto, mas ele volta a deixar o amarelo no topo, porque a habilidade -1 dele faz com que o seu oponente não possa bater com nenhum Battle Card com custo de energia maior do que o número de energias que ele tem. Então a gente já dá uma bloqueada aí nas cartas do oponente muito grandes, muito fortes. Então, gosto muito dessa carta. Acho que todo mundo que joga de amarelo e tenta dar uma segurada vai concordar comigo, que é forte pra caramba. Aqui mais um Unison, também claramente um Vegeta aí, né? Um Vegeta dominado pelo Babidi, transformado em Super Saiyajin 3. Essa carta ela tem várias coisas positivas, todos os efeitos dela são incríveis. Primeiro, ela é uma carta com Double Strike crítico. Já fala por si só. Outra, ela tem um alto, quando você joga ela, você vai descartar uma carta da sua mão e todos os Battle Cards do seu oponente vão tomar KO, ignorando barreira, né? Isso significa que você vai limpar a mesa do oponente. O mais um dele dá mais 5.000 pelo turno, ou seja, efetivamente, quando esse cara aí está em campo, ele é um Double Strike crítico de 25.000. E o -5, ele diz que se suas energias forem todas verdes, ou se o seu líder for um Babidi, né, um Evil Wizard, na verdade, você vai escolher 3 cartas na mão do seu oponente, sem ver quais são, e descartar. Então, forte pra caramba. Aqui eu trouxe mais uma, que não é um Vegeta, mas é um Vegeta, a gente sabe, que é um Battle Card, que é o Black Masked Saiyan, né? Esse carinha aqui, ele entra em qualquer deck, é uma carta incolor, né, preta, que quando o seu oponente ativa qualquer efeito que invoque um Battle Card de 15.000 ou menos da mão dele, né, na verdade não precisa nem ser da mão, qualquer lugar, ele vai ter que descartar 2 cartas da mão para fazer esse efeito, né? Então ajuda aí a controlar um pouquinho a mão e o campo do oponente ao mesmo tempo, ele vai ter que escolher, quero campo ou quero mão. Carta que entra em qualquer baralho. E tem mais um efeito. Quando você bate com ele, ele tem só 5.000 de poder, mas você pode comprar uma carta da vida, adicionar para a mão, né? E ele ganha 10.000 até o fim do turno. Ou seja, ajuda no Self Awake. Gosto demais também. E um extra card que eu resolvi colocar, que é o Vegeta's Final Flash. Ele só funciona se todas as suas energias forem amarelas, né? Senão ele não usa todo o seu potencial da carta. Primeiro efeito, paga uma energia, né? Para ativar ela, e durante o combate, uma carta sua, Battle Card ou Leader Card, ele vai ganhar 15.000 até o fim do combate. Beleza, um combo bem forte. Mas ainda tem mais uma característica, que vai acontecer só se todas as suas energias forem amarelas. Quando você ativa essa carta, você escolhe uma carta do oponente, ignorando barreira, e ele vai negar todos os efeitos daquela carta até o fim do turno. Isso serve tanto no ataque quanto na defesa. E aí sim, vamos para o pódio. Vamos aí definir do 10º lugar ao primeiro lugar das melhores cartas de Vegeta. E aí eu pergunto, se você tiver uma ideia, se tem um Vegeta que você gosta, tenta prever aí
tenta imaginar qual que vai estar em primeiro lugar. Então, começando pelo 10º lugar. A carta que eu escolhi para o 10º lugar é o Vegeta Strength of Legends. É uma carta com Double Strike e Dual Ataque. Então, só ela, com seus 30.000 de poder, é capaz de bater 4 danos no seu oponente em um turno. Ele bate 2 vezes, e cada vez que ele bate, você compra uma carta. Excelente. Mas por que ela está só em 10º lugar? Porque para você fazer o melhor efeito dela, que é invocá-la com 4 energias, você precisa de uma energia de 4 de cada cor. Então, eu acho que é bastante específico. Ela não é uma carta tão fácil de usar. Por isso que ela está em 10º lugar da nossa lista. Qual que é esse efeito dela de 4 energias, uma de cada cor? Você joga ela da sua mão, escolhe um Battle Card do oponente ignorando barreira e manda para o Warp. Excelente, já ajuda a limpar o campo, né? Então, Vegeta Strength of Legends ficou em 10º lugar. No 9º lugar, a gente colocou uma carta que é um líder, que é o Vegeta Super Saiyajin 4 na forma Awakening, né? E Super Saiyajin de base na forma normal, né? Na frente do líder. Basicamente, esse é um líder azul. Ele está em 9º lugar porque ele tem que ter um baralho muito bem montado para ele. Como assim? Se eu tiver um baralho com muitas cartas não sejam azuis, talvez eu não use o efeito dele ao máximo, né? Eu não consiga arrancar o melhor do potencial desse líder. O que ele faz? Primeiro, tanto de um lado quanto do outro, quando você bate com essa carta, você dá um draw, você compra uma carta do baralho. E o segundo efeito dele, que também é alto, diz: quando você der dano para um oponente, né, na vida do oponente, atacando com esse líder, você vai olhar a carta do topo. Se for uma carta azul e apenas azul, ou seja, mono azul, você coloca na sua energia em Rest Mode. Ou seja, se você pegar uma carta e não for azul, ou for azul mais alguma coisa, você não vai ficar acumulando energia, que é o interesse desse líder, né? Por isso que eu digo, ele é excelente, mas um baralho que seja inteiro azul, se possível, tá? No lado Awakening, ele mantém esse efeito, tem mais um efeito legal, que é uma vez por turno, quando seu oponente ativa um counter, qualquer um que seja, você volta o seu líder para modo ativo. Então, gosto pra caramba desse líder. Tem um ponto aí para eu colocar ele em 9º lugar, que é o Awakening. Ele é considerado bem forte, então quando você dá Awakening com ele, você só compra uma carta. Você não compra 2, ou desvira 2, ou compra uma, desvira uma. Você só compra uma carta. Então, esse Vegeta Ultimate Evolution ficou em 9º lugar. E em 8º lugar, a carta que eu escolhi para colocar foi o Arrow Costs Vegeta. É uma carta azul, já é mais antiga, da BT4, que era um dos principais sinalizadores dos baralhos, que continham azul, desde BT4 até, sei lá, BT9 a gente ainda usava. Hoje, usamos também, uma carta excelente. Por que ela é tão legal? Quando você joga ela, você compra uma carta e volta uma energia para modo ativo. Qualquer uma, não pede que seja azul, né? E um efeito dele durante a main, você pode ativar, que você escolhe 2 cartas na vida e compra para mão. Daí esse carinha vai ganhar 3.000 de poder pelo turno inteiro para cada energia que você tem. Beleza? Então, se ele custa 4, pelo menos aí você vai dar mais uns 12.000 para ele, porque você vai ter pelo menos umas 4 energias. Se você tiver 5 energias ou mais, você escolhe um Battle Card do oponente e dá KO. E mais, ele ganha Triple Strike nesse turno. Então você consegue aí, com 4 energias, botar um cara, comprar uma carta, comprar mais 2 da vida para a mão, bater com Triple Strike com pelo menos aí 32, 35 de poder. Eu acho forte. Ganhou 8º lugar. No 7º lugar, a gente colocou esse brother aqui, que é o Vegeta Prideful Transformation. Por que ele está em 7º lugar? Porque ele também é específico, né? Ele basicamente vai ser usado em baralhos que tenham um Unison amarelo, né? Então, ele vai entrar de graça no efeito Counterplay se você tiver um Unison amarelo com 2 ou mais marcadores, né? 2 ou mais marcadores em cima. Qual que é o efeito dele? Quando o oponente joga uma Battle Card, você ativa o Counterplay. O efeito seria: a carta sendo jogada entra em Rest Mode e você joga ele em campo. Então você já está defendendo o ataque desse cara que está entrando, porque ele vai entrar em Rest e ele não vai bater esse turno. E mais, ele é blocker. Então, basicamente, de graça, você coloca em campo um blocker e meio que cancela a oportunidade do seu oponente atacar com um dos Battle Cards que ele colocou. Então, de graça, descartando só ele da sua mão, você potencialmente defende 2 ataques. Eu acho muito forte.
Em sexto lugar, a carta que a gente optou foi o Vegeta Savior of the Future. É uma carta azul que, quando você coloca ele em campo, ele custou só 1. Então, bem tranquilo, bem barato. Quando você ataca com ele, você pode adicionar uma carta da vida para a mão. Se você fizer isso, ele ganha mais 10.000 e Double Strike. Quem joga aí há muito tempo Dragon Ball Super Card Game sabe que essas cartas de uma energia que promovem o Self-Awakening, né, ajudam a comprar a carta da vida, são bastante fortes, bastante interessantes. E o azul era uma cor que não teve essas cartas por muito tempo. A gente teve que conviver só com a Panzinha, que ela ganhava os 10.000, ela ficava com 15 e voltava para a mão no fim do turno, mas ela não tinha Double Strike nem nada disso. Então o Vegeta veio para colocar aí um batedor de Double Strike de uma energia que dá Self-Awakening. Então também eu gosto muito da cor azul, então digo que é uma carta bastante forte. Pro quinto lugar, a carta que nós escolhemos para colocar em quinto lugar foi o nosso primeiro super combo de hoje. Seria o Vegeta The Lone Prince. Então, basicamente, ele é um super combo que diz: essa carta não pode ser jogada com skills de nenhuma área. Então eu não posso invocar ele da drop, não posso invocar ele com efeito da mão. Tudo bem, não tem problema. Mas por que isso? Porque quando ele entra em campo, você pode descartar uma carta da mão do seu oponente. Então você paga uma energia, coloca ele em campo, descarta uma carta da mão do seu oponente, né? Na verdade, quem vai escolher a carta vai ser o oponente. Mas tudo bem, porque se você combar com ele, seja do campo, seja da mão, você tendo 4 vidas ou menos, você ainda dá um draw. Então, potencialmente, aí é uma carta que pode descartar a mão do oponente e te comprar uma carta no combo. Eu acho esses super combos versáteis muito legais. Então, ganhou o quinto lugar. Quarto lugar de hoje, a opção foi esse brother aqui, o Vegeta The Cruel. Por que ele ficou em quarto lugar? Eu acho ele excelente, eu acho uma carta muito forte, um dos counterplays mais legais que a gente tem, com função aí múltipla, mas hoje em dia, com a queda um pouquinho das dual colors, das multicolors, ele ficou um pouquinho mais de lado. Se eu fizesse esse mesmo ranking há poucos meses atrás, ele estaria no top 1, top 2, talvez, no máximo. Mas como a gente usa menos multicolor, eu deixei ele de lado. Ah, mas por que multicolor? Porque ele tem um efeito que diz, se você tiver uma energia multicolor, você não precisa pagar 3 energias para jogar ele, pode pagar 2, né? E qual que é o efeito dele? É um counterplay, que o efeito do counterplay é, jogue essa carta. Ponto. Então você não está fazendo efeito contra a carta do oponente. Então se tiver deflect, você ainda pode ativar, ele vai só entrar em campo. Aí ativa o alto dele. Qual que é o alto? Quando você joga ele, você escolhe uma carta do seu oponente de custo 4 ou menos e dá KO nela. Se você fez isso, o seu oponente vai descartar uma carta da mão para o Warp, né? Então, você dá o KO, depois o seu oponente pega uma carta da mão e manda para o Warp. Então, mais uma carta versátil. Mata uma carta, vira um batedor de 15.000 e ainda descarta uma da mão do oponente. Forte. Seria mais forte se a gente tivesse numa fase de multicolor, mas ainda assim eu gosto. Eu tenho os meus aqui guardadinhos, que eu sempre uso quando eu monto um deck multicolor. Chegamos ao pódio, ao top 3, e a medalha de bronze foi para 2 cartas. Por que 2 cartas? Basicamente porque elas têm o mesmo efeito. Uma delas é um super combo azul e a outra delas é um super combo preto. Qual que é o efeito delas? Quando você tiver 4 vidas ou menos, uma delas para um líder preto, a outra delas para um líder azul, você pode combar com ela e aí você pega uma da mão, põe embaixo do deck e compra 2 cartas. Então, basicamente, você não só está reciclando, né, e filtrando o deck, colocando o que você não precisa, mas comprando 2. Todo super combo que te põe 2 novas cartas da mão, mesmo que você tenha que descartar uma, é potencialmente forte, te ajuda muito a filtrar tanto no ataque quanto na defesa. Então, coloquei as 2 aí, porque são 2 Vegetas, um Vegeta Xeno, um Vegeta GT, mas são Vegetas e têm um efeito similar. Então elas empataram em terceiro lugar. Vamos para a prata. Qual seria o Vegeta que eu considero o segundo mais forte do jogo hoje? Vegeta Exploring Weakness. Esse carinha aí saiu no Draft Box 1 e ele tem custo de energia 5. Mas já tem um primeiro efeito, que é, se o líder for vermelho, reduz o custo dele em 2. Então o custo dele se torna 3 para ativar. Efeito mais legal dele é um counterplay. Counterplay, jogue essa carta, como a gente já falou antes. O efeito é,
joga essa carta. Tudo bem. E daí? Para que serve um cara de 19.000 3 energias? Serve quando ele entra em campo, você escolhe todos os Battle Cards do oponente e dá menos 20.000 para eles pelo turno. Ou seja, ou você mata vários, porque menos 20.000 potencialmente vai limpar o campo, mas aqueles caras que tem mais de 20, tem 30, tem 25, tem até mais às vezes, eles já deixam de ser um agressor tão forte. Ele se torna uma carta que pro oponente dar dano, ele vai ter que combar, mesmo porque ele também tem um segundo efeito. Escolhe o seu líder e ele ganha 5.000 pela duração do turno. O que isso quer dizer? Baixei 20.000 dos batedores do cara. Ele tinha, sei lá, era uma secreta, tinha 40.000 de poder. Ele só tem 20. Meu líder também agora já tem 20. Então, fica mais fácil se defender. Eu gosto muito dessa carta e teve aí uma reedição dela, uma arte alternativa que saiu na Evolution Booster. Continua sendo aí uma das minhas favoritas, na minha opinião a segunda mais forte. E o campeão? Uma secreta. Sim, coloquei uma carta secreta como campeão. Vegeta, Super Saiyajin 4, pico de poder primitivo. Esse cara, além de ser lindo com esse Ozaru, né, com esse macacão em segundo plano, o Vegeta Super Saiyajin 4 ele tem aí uma estética muito legal, muito chamativa na minha opinião, e ele tem a mecânica de Arrival. Para quem não conhece ou quem não lembra, Arrival é quando eu tô combando, então tem que ser durante o combate. Se eu tiver cartas na minha combo área que sejam azuis e verdes, ou seja, pode ser uma azul e uma verde, ou uma que seja azul e verde, eu pago 3 energias azuis, 2 energias verdes e jogo ela. E aí, ela vai ganhar um efeito se for na defesa e um efeito se for no ataque. Se eu estiver atacando, ou seja, se for meu turno, essa carta vai ganhar Double Strike, crítico e Triple Ataque. Ou seja, ela vai bater 3 vezes com Double Strike crítico. Então, pelo menos aí, se todos os ataques entrarem, eu vou dar 6 danos na vida do cara, sem ele colocar nenhuma carta nova na mão. Eu acho extremamente forte. E o segundo efeito, né, do alto dele, seria se você estiver no turno defensivo. Então, o que acontece quando você invoca essa carta por 5 energias? Você escolhe uma Battle Card do oponente, ignorando barreira, coloca na drop e depois pega 2 cartas do topo do deck e rampa na sua energia. Então, não só você mata um atacante forte do seu oponente, como você aumenta suas energias, o que pode potencialmente gerar mais poder defensivo para você. Eu particularmente adoro essa carta. Usei por muito tempo em alguns baralhos que permitiam. Acho ela linda, acho ela extremamente forte. Espero aí que vocês tenham concordado comigo. Então, esse foi o vídeo que a gente tinha hoje para vocês. Também vamos agora colocar quem foi o campeão, né, que ganhou o nosso novo playmatch. Afinal, a gente prometeu, chegando em 100 inscritos, sortearíamos mais um playmatch. Então, vai rodar o sorteio aí para vocês. Chegamos aí para o sorteio dos 100 inscritos, os nomes estão todos aqui. Vamos lá, pessoal, tô muito ansioso, pelo amor de Deus, César. Clica nesse botão, vamos descobrir aí quem que ganhou o famoso playmatch. Marcos Tavares. Marcos Tavares. Marcão ganhou o playmatch aqui no dia 9/5, foi o sorteio, hoje é domingo. A gente vai te entregar aí assim que for possível, Marcão. Abraço, pessoal. Um abraço, Marcão. Valeu, pessoal.